Dávila, quando o chanceler diz que essa reunião foi importante porque as duas nações conseguiram abrir um canal de comunicação para trocar informações, sinalizações, enfim, deixa, antes disso, rápida parada para você que nos acompanha pela rede. A gente segue aqui discutindo com os nossos comentaristas, inclusive, viu, Dávila, quando o chanceler menciona que foi muito importante porque os países criaram um canal de comunicação para trocar informações e sinalizações para as próximas reuniões que devem acontecer, você não acha que acaba sendo um contraponto àquilo que dizia Eduardo Bolsonaro, ou pelo menos a impressão que muitos tinham que Eduardo Bolsonaro tinha quase o monopólio da comunicação, da interlocução com o governo norte-americano, e agora o governo brasileiro consegue acessar o governo de Donald Trump, porque a gente se lembra, né? Na época do tarifaço, da divulgação do tarifaço, nós estamos tentando contato, eles não nos atendem, disse inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin. É um passo, um avanço na relação entre os dois países? Certamente é um avanço. Os canais estão abertos, as negociações vão continuar ocorrendo pelos canais oficiais, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores e Presidência da República. E, a meu ver, a declaração protocolar de Mauro Vieira é apenas para dizer que os canais estão abertos. Mas o que foi realmente importante nessa conversa de 15 minutos, nós não sabemos e não vamos saber, porque isso é justamente um elemento fundamental para aplainar o caminho para esse entendimento. Agora, eu não acredito que a negociação está em torno de questões políticas, por uma razão muito simples. Não é preciso saber que o governo tem pouca influência sobre determinadas decisões. Como é que o governo vai se meter em decisões do judiciário brasileiro? Não tem como. Assim como ele deve responder aos Estados Unidos, bom, o que você faz se a Suprema Corte decide alguma coisa contrária ao interesse do governo norte-americano? O que você vai fazer? Você vai... Não dá para demitir o juiz, não dá para mexer na Suprema Corte. Então você tem que saber respeitar as decisões e o equilíbrio entre os poderes. Então não adianta forçar a barra nessa parte política. E eu tenho um pressentimento que esse assunto não foi tocado de forma alguma. Por isso as questões comerciais. E é óbvio, se o governo esticar a corda para o lado político, ele vai dar um tiro no pé e vai poder melar este canal que foi aberto. Agora, me parece que o mais relevante discutido nos 15 minutos não será revelado a ninguém. Isto é uma informação importante para aplainar o caminho para a discussão entre Donald Trump e o presidente Lula no futuro próximo. E eu entendo que nós vamos ter sucesso porque o presidente norte-americano quer. Não é porque o governo brasileiro tomou uma atitude, é porque Trump quer resolver esse problema. Agora, se ele mudar de ideia, nem que nós tenhamos o maior esforço diplomático para chegar a um acordo, vai chegar. Como bem disse o Beraldo, ali depende da lua do dia. Hoje a lua é lá a favor, amanhã pode ser que a gente esteja com lua nova e aí acabou, aí não tem mais conversa. Então, eu entendo que hoje existe um caminho aberto e nós precisamos saber aproveitar essa oportunidade. Agora, Beraldo, eu me lembro que não faz tanto tempo, em um dos discursos do presidente brasileiro, ele disse alguma coisa mais ou menos como: as coisas que estão falando para o Donald Trump não são verdadeiras, estariam distorcendo o que acontece no Brasil. Ou seja, querendo imputar a Eduardo Bolsonaro a criação de uma narrativa sobre algo que acontece aqui no Brasil. E aí, a partir dessa informação trazida por Mauro Vieira, nessa conversa rápida com os jornalistas, criamos um canal de comunicação para tratar das questões importantes, alguma coisa do tipo. É possível que a gente entenda que em algum momento, talvez, os representantes do governo norte-americano mencionem as questões políticas. E aí é preciso analisar. Há espaço para tratar das questões políticas? Fico pensando, e se o governo norte-americano colocar alguma coisa sobre a mesa em relação ao que acontece no Brasil? O governo brasileiro tem muito mais segurança para tratar disso? Vou pedir para você fazer só uma introdução por 35 segundos, depois eu passo mais uma vez. Preciso receber a rede antes. Vai lá. Claro, Caniato. A gente precisa lembrar o que Eduardo Bolsonaro adotou de estratégia nos Estados Unidos na sua comunicação com o governo norte-americano. E a estratégia foi totalmente centrada
na imagem de que há uma ditadura do judiciário no Brasil. E quando você fala em ditadura do judiciário, significa que o presidente da República tem um poder limitado e que as medidas tomadas pelo Executivo precisam... Vai lá. É só receber as pessoas que nos acompanham pela rede. Cristiano Beraldo faz uma análise em relação à reunião que aconteceu entre Mauro Vieira e Marco Rubio e a possibilidade de, nas próximas reuniões, além das questões comerciais e econômicas, serem tratadas dos aspectos e das pautas políticas, né? Se o governo norte-americano expuser alguma dúvida e alguma insatisfação sobre o que acontece na política aqui do Brasil, qual seria o posicionamento do governo brasileiro? O Beraldo vai desenvolver essa reflexão. Vai lá, Beraldo. Então, o que eu dizia era que o Eduardo Bolsonaro adotou na sua estratégia de comunicação com o governo norte-americano a ideia de que há no Brasil uma ditadura do judiciário. E aí o governo norte-americano, porque viu empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos sofrendo com decisões do judiciário, tende a acreditar que realmente há, no mínimo, um total desequilíbrio institucional no Brasil. Então, quando o governo americano senta para conversar com o representante do Poder Executivo brasileiro, o tratar sobre temas políticos é essencial, porque senão o governo americano correrá o risco de fazer acordos com o governo brasileiro através do representante do Executivo e esses acordos serem contestados ou anulados pelo judiciário brasileiro. Então a pergunta é natural. Olha, viemos aqui, nos entendemos, eu já entendi o que você precisa, estou disposto a te entregar até aqui, você já entendeu o que eu preciso, você está disposto a me entregar até aqui. Só que esse acordo, como é que a Suprema Corte Brasileira vai se comportar? Vai interferir? Nós vamos fazer acordo aqui de terras raras, por exemplo. A Suprema Corte vai dizer, não, as terras raras são dos índios, porque os indígenas brasileiros estavam aqui antes dos portugueses, antes de nós. Então não pode fazer acordo nenhum com os Estados Unidos. Tudo no Brasil hoje é possível, Caniato. Absolutamente tudo. Então, há naturalmente uma insegurança sobre essas questões que são tratadas e é fundamental que aquilo que o Brasil assuma de compromisso seja honrado, porque se não for honrado, o Brasil será tratado como um pária internacional. Nós estaremos ali colocados num patamar ainda mais baixo do que nós nos encontramos hoje. Pois é, trouxemos a manifestação de Mauro Vieira, né? Pelo menos a nossa produção monitorou o que de mais importante ele falou com os jornalistas, mas também estamos atrás de informações de bastidores, viu, Mota, a respeito do que se sabe sobre essa reunião. E aí pessoas com trânsito na Casa Branca, figuras que têm acesso aos assessores e secretários do presidente norte-americano, revelaram para a imprensa norte-americana, para alguns blogs e também publicaram nas redes sociais que a reunião não teria sido tão boa assim para a diplomacia brasileira, que foi uma reunião dura, difícil e não houve os avanços que a diplomacia brasileira esperava. E a informação que chegou é que Mauro Vieira teria saído da reunião de mãos abanando. Tanto que, segundo essa pessoa, as manifestações foram meio genéricas, né? Foi positiva, tem um canal de comunicação aberto, expectativa para a próxima reunião. Esperava-se que o chanceler trouxesse alguma informação concreta. Já há um encaminhamento para redução, sei lá, de 50% das tarifas. Não há informação nesse sentido. Parece que a reunião foi dura, segundo essa pessoa que tem trânsito na Casa Branca, viu, Mota? É o que qualquer pessoa que acompanha o que acontece nos Estados Unidos com um pouco de atenção esperaria. Quem acompanha a trajetória de Donald Trump percebe que a mensagem dele é mais ou menos a mesma desde o seu primeiro mandato. Donald Trump muda de táticas, ele tem gestos surpreendentes, mas o objetivo maior dele é sempre o mesmo, é trazer de volta para os Estados Unidos o protagonismo mundial. Como é que você diz que, vamos tirar o dólar do comércio internacional, substituir por outra moeda, e você acha que vai ficar por isso mesmo?
Eu acho que basta um pouco de bom senso. Agora, quem está liderando essa negociação do ponto de vista do Brasil está no seu papel, está lá para tirar o máximo possível do nada, disso que aconteceu. Eu acho curioso também essa má interpretação sobre o que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro. É evidente que Eduardo Bolsonaro tem um papel importante, porque ele fez denúncias sobre o que acontece no Brasil. Ele é filho de Jair Bolsonaro, ele é um deputado federal eleito com um dilúvio de votos. Mas, meus amigos, é evidente que Eduardo Bolsonaro não é a única fonte de informação que o governo americano tem a respeito do Brasil. Os Estados Unidos têm as melhores agências de informação do mundo. Eles têm a NSA, é uma agência que a maioria das pessoas não conhece, mas que faz interceptação de comunicações do mundo inteiro. Donald Trump, se ele quiser, ele pega o telefone e conversa com Elon Musk. Vocês vão lembrar, Elon Musk, aquele que teve a sua rede social X suspensa no Brasil por mais de um mês. Ele teve outra empresa, a Starlink, que recebeu uma multa milionária sem qualquer razão jurídica. O Elon Musk também teve o seu nome incluído no inquérito. Então, eu acho que a gente pode dizer com muita segurança que o governo americano sabe muito bem, em detalhes, o que acontece por aqui. E é um otimismo injustificado achar que essas informações todas que o governo americano tem vão ser deixadas todas de lado e que a conversa vai ser sobre terras raras, sobre comércio, vamos esquecer essas outras coisas, vamos focar no comércio internacional. Eu não encontro justificativa para esse otimismo. O Dávila há pouco trouxe uma análise, uma reflexão sobre a dificuldade de tratar de questões políticas e a impossibilidade do executivo brasileiro fazer qualquer tipo de coisa, né? Não há ferramentas para alterar, por exemplo, uma decisão de um outro poder, né? Não há mecanismos para isso. Dávila, queria que você discorresse sobre isso, porque algumas pessoas acabaram, assim, lançando algumas ideias aqui, como, por exemplo, mas o governo poderia orientar a sua bancada no Congresso Nacional a não atravancar a tramitação desses projetos, a anistia, dosimetria, por aí vai. Naturalmente, ninguém está falando que o executivo use a caneta para fazer algo que não está na legislação, mas se quisesse, poderia, né? Fazer um acordo, né? Orientar a bancada. Haveria aí caminhos para construir talvez um caminho do meio aí, né? Achar um caminho para pacificar. Enfim, eu sei que vocês não gostam dessa palavra, mas pelo menos parte da nossa audiência defender um caminho mais ou menos nesse sentido. Bom, vamos ser objetivos. O governo não pode fazer absolutamente nada em 2 pontos ressaltados nas cartas de Donald Trump. Primeiro, a condenação de Jair Bolsonaro. Foi julgado no Supremo. O que o governo pode fazer? Nada, absolutamente nada. E o que o governo pode fazer contra decisões arbitrárias do judiciário? Nada. Agora, se tiver uma pressão política para falar assim, olha, o governo não deve empenhar a sua bancada, o seu esforço para aprovar uma medida no Congresso Nacional que vai aumentar a censura de rede social, aí sim, faz todo sentido. Mas você tem que saber exatamente calibrar o que pedir. Não dá para chegar e falar assim, tem um sistema judiciário que eu não gosto, ou não gostei do julgamento de Bolsonaro. Não dá para você fazer absolutamente nada sobre isso. Então, é preciso agir com objetividade naquilo que o governo pode usar o seu poder para ajudar a não acontecer. Por exemplo, o caso de censura das redes sociais. Esta é uma ideia do governo, é o governo que anda pressionando isso juntamente com o peso da bancada. Então, neste sentido, para deixar a liberdade acontecer no Brasil, tudo bem, mas o que o governo poderia fazer contra uma decisão sobre o marco civil da internet, o artigo 19? Entendeu? Então, a gente precisa saber do que a gente está falando. Não podemos ser genéricos nessa história. E o Mota sempre traz essa questão do Brasil e as malcriações. Agora, Mota, os Estados Unidos é o dilema do próprio Donald Trump.
É América em primeiro lugar. Hoje, a única coisa que o Brasil tem que interessa aos Estados Unidos é justamente os minerais raros. Mais nada. Café, ele pode ficar sem tomar café. Agora, mineral raro, ele precisa mais do que nunca para a indústria de tecnologia e para a indústria de defesa. American first, não é? Não é América em primeiro lugar? Pois está aí, América em primeiro lugar precisa deste ingrediente, desta commodity que o Brasil tem abundância e não tem outro lugar para buscar. Esse é o ponto, só tem a China. É mais complicado ainda negociar com a China terras raras do que com o Brasil. Então, é neste sentido que a química aconteceu. Agora, quanto às malcriações do passado, é aquilo que eu disse, pode ser usadas, tiradas da gaveta, se o governo brasileiro não chegar a um acordo sobre as questões fundamentais. E não é nem as questões, é a questão fundamental para os Estados Unidos, que hoje o Brasil tem, são terras raras. O resto é tudo secundário. Então, este é o tema importante. E as malcriações do passado, os Estados Unidos é esse gigante que não dá a mínima importância para que um país minúsculo no comércio internacional, fica dizendo se vai mudar moeda ou não, o Brasil representa 1,3% do comércio mundial. O que um país que representa 1,3% fala, quero mudar moeda? Qual que é o peso disso? Zero, absolutamente zero. Não tem peso nenhum. Entendeu? Então a gente precisa entender a realidade das coisas. Essas malcriações é típico de um país insignificante no comércio internacional. Claro, esse foi o tema de abertura. Não temos acesso ao conjunto de informações para se aprofundar ainda mais. Quando nós soubermos sobre outros elementos que foram tratados nessa reunião, a gente volta, traz e debate ainda mais.